o que ele falou. O time, se quiser. Vasco da Gama. Vasco da Gama, mas você pensa em vir jogar no Brasil? Você pensa em continuar na Arábia Saudita? Quais são os seus planos para o futuro? E eu por acaso já tive uma outra abordagem de clubes do Brasil e um deles eu acho que foi o Vasco até. Olha aí! Mas, nunca se concretizou. Por acaso nunca pensei muito nisso. Desde que vim para o Médio Oriente sempre pensei em manter-me por aqui o tempo que conseguisse e que me quisessem aqui. Até porque, não escondo que a vertente financeira aqui é muito boa e é completamente diferente de Portugal, principalmente, que é o contexto que eu conheço. Termino o contrato, sim, em 2025. Ainda não começamos a falar sobre a renovação. Não sei muito bem como é que vai ser. Sei que existem muitos jogadores da equipa que terminam contrato também. E não sei muito bem. Vou esperar um pouco para perceber o que é que o clube quer, se pensa em manter-me, se não. E depois logo verei o que aparecer também, outras propostas que me deixem feliz e que me deixem motivado para se calhar experimentar outro campeonato, outro país. Vou analisar depois, mas para já sinceramente só penso em ajudar a equipa até ao final da época e depois logo decidirei o que é que será o meu futuro. E eu não sei se você pode falar, mas essa abordagem do Vasco é recente ou já faz algum tempo? Não, olha, aconteceu, se não estou em erro, antes de eu vir para o Caliz, porque eu estive nos Emirados e depois dos Emirados eu rescindi com o clube dos Emirados, o Al-Wahda, e depois fiquei ali 3 meses que não podia ser inscrito, porque eu quando saio do Al-Wahda, eu saio quando o mercado já estava fechado. E então eu tive que ficar ali outubro, novembro, dezembro sem clube, não podia assinar por nenhum clube. E acho que foi nessa altura que apareceu essa abordagem. Não me lembro sinceramente se foi forte, se não, sei que me falaram. Mas depois acabou por não se concretizar, não sei muito bem porquê. E pronto, a vida seguiu. Depois apareceu o Alcalis e eu achei que era uma boa oportunidade. É um clube que tinha subido, que estava com algumas dificuldades ali naquele primeiro ano de subida. Estava com muito poucos pontos, estava a sofrer e acredito nas minhas capacidades e acreditei que poderia ser uma ajuda valiosa para a equipa sair daquela situação e manter-se na liga e felizmente conseguimos. E foi bem. Galera, você conseguiu acompanhar nesse momento as palavras aí do Fábio Martins, jogador que atua no Al-Khalij, acho que é assim que se fala o nome da equipe árabe. Ele tem vínculo até o final de 2025, ou seja, aí basicamente 1 ano e 20 dias, mais ou menos, 24 dias aproximadamente aí que tem de vínculo com a equipe lá da Arábia. Jogador de 31 anos de idade, jogador que atua pela ponta esquerda, é um cara que tem 12 jogos, 2 gols e 1 assistência na Saudi Pro League, que no caso é como se fosse o Brasileirão da Arábia Saudita. Na Copa tem 1 jogo, nenhuma assistência, nenhum gol também. Então, portanto, ele atua ali de ponta esquerda, ponta direita, também sabe fazer ali meio ofensivo. É um cara muito técnico, é um cara que tem qualidade, atua de pé invertido, né? Ele joga a perna direita, mas atua do lado esquerdo, então é um cara que tem essa valência, né, de cortar para o meio e buscar a finalização, sabe também ter aquele controle de bola, sabe quando receber um passe, segurar no corpo. Então, tipo assim, é um jogador que poderia ajudar muito o Vasco da Gama para a próxima temporada. É um jogador que passou pela equipe do Chaves, né, lá de Portugal, passou pelo Braga, passou pelo Al-Shabaab, equipe que hoje atua Gustavo Cuejá, que também foi especulado no Vasco, passou pela base do Porto, né, o Porto B. Então é um cara ali que tem, né, um mercado, digamos assim, já foi avaliado em 9 milhões de euros, então um cara que já foi muito valorizado, hoje um pouco menos, hoje está avaliado ali em 2,8, que vale mais ou menos ali, o euro hoje, né, só para a gente ter uma ideia, o euro hoje está avaliado em 6,36. Então, só para vocês ficarem cientes, eu falei que ele vale 2,8. Então, vamos fazer a conta aqui para vocês, para ficar bem esclarecido. 2,8 vezes 6,36, ele vale basicamente 17 milhões e 808 mil. Ou seja, quase 18 milhões de reais vale aí o Fábio Martins. Mas como ele está
com o vínculo se encerrando no ano que vem, pode ser que esse valor caia bastante para o Vasco da Gama. Você conhece o jogador? Acha que seria uma boa para o Vasco? Coloca nos comentários, quero saber a sua opinião. E agora, o vídeo do Nicola atualizando sobre toda a situação envolvendo o Vasco da Gama, Marinacci, sobre técnico, sobre tudo aí envolvendo o Vasco. Vamos acompanhar agora. Lembrando, vai todo mundo lá no canal do Nicola, porque ele tem várias informações muito importantes do Vasco da Gama. Vamos ouvir agora. Do Atlético Mineiro tem Luiz Castro, mas o Atlético, o Cruzeiro, o Vasco, o Santos, todos aqueles que procuraram o Luiz Castro têm enfrentado um problema. O técnico português que foi demitido pelo Al Nassr em setembro desse ano tinha contrato com o Al Nassr até junho do ano que vem. E ficou combinado com os sauditas de que ele vai continuar recebendo o seu salário até junho, se não se reempregar até lá. O salário dele é de 3 milhões de reais por mês. Então imaginem o dilema do Luiz Castro. Abrir mão de receber 3 milhas por mês para não fazer absolutamente nada, ou a possibilidade é assim. Ou ele continua ganhando 3 milhões de reais por mês para não fazer nada até junho, ou ele aceita a proposta de um clube brasileiro, e são vários os interessados, mas ele perde esses 3 milhões e vem para ganhar menos. Porque o Cruzeiro e o Atlético podem chegar até 2 milhões. O Vasco e o Santos pretendem pagar menos do que 2 milhões. Então, essa é uma das questões. O que o Luiz Castro fez? Ele deu uma entrevista a Portugal, a uma emissora portuguesa, para dizer que a tendência é que ele volte a trabalhar somente na metade do ano que vem, por conta dessa questão financeira. A única chance dele mudar de ideia é um baita projeto. Por baita projeto, além de grana, obviamente, tem também um clube que possa lhe oferecer a chance de título, de brigar por Libertadores. O Atlético está fora da Libertadores e ainda corre risco de rebaixamento. O Vasco não vai jogar Libertadores, só vai ter a Sul-Americana, e o Santos não tem nem Libertadores, nem Sul-Americana no próximo ano, tá? Petrônio Muniz está perguntando sobre Fernando Diniz no Vasco. Petrônio, se eu fosse o Pedrinho, é que não me parece que a decisão do novo dono, que a venda da SAF, ela vai acontecer de hoje para amanhã. E aí vocês precisam entender que é, de fato, um processo meio demorado, né? São muitas coisas que você precisa acertar, que você precisa ajustar. Por exemplo, o Pedrinho tem uma preocupação muito grande de vender a SAF do Vasco, deixando a obrigação para o novo comprador de cumprir com todas as suas premissas em relação a pagamentos, para evitar o que aconteceu nessa temporada, em que a 777 tinha de aportar 270 milhões de reais, não houve esse aporte, e o Pedrinho ficou com essa responsabilidade de arranjar dinheiro. E o tempo está passando e o Vasco vai precisar, de fato, contratar um técnico, né? Do Cruzeiro no fim da semana, ele não continua. E aí o Vasco vai ter mais uma alternativa, mas hoje o Paulo Pesolano e o Pedro Caixinha são os alvos mais à mão, os alvos que mais tem afinidade até do ponto de vista financeiro com o Vasco hoje, tá? Procede essa história de que o Grego vai colocar na proposta pela SAF a reforma do CT e do estádio. Fabrício, sendo bem sincero com você, nunca ouvi falar sobre o tema, tá? O que eu tenho de informação, eu fui o primeiro a falar sobre o interesse do Marinacci em comprar um clube, depois de comprar um clube novo no Brasil, e esse clube sendo o Vasco. O que eu soube é que ele assumiria todas as dívidas e responsabilidades que a 777 tem, e que, além disso, ele estava disposto a colocar mais dinheiro para transformar o Vasco em uma superpotência na América do Sul, não só no Brasil. Mas essa parte de patrimônio, com centro de treinamento e estádio, eu confesso para você que eu não tenho absolutamente nada. Vou até printar essa mensagem para mandar para uma pessoa, para a pessoa que me contou essa história lá atrás, tá? Do Vasco, tá? Eu mandei mensagem para uma pessoa do departamento de futebol se é verdade que eles avançaram na renovação do Verratti. Tudo como antes aqui. Vamos manter a calma que vai dar certo. Então, não tem renovação. Devagar e sempre. Mandei aqui, tá? Pelo que eu recebi dessa pessoa do Vasco, a negociação não está tão quente como os setoristas chegaram a afirmar, tá? Nicola, aqui de Portugal, vem do Vasco. Vamos lá, Patrick. Ontem o Pedrinho precisou se apressar para soltar uma nota para afirmar que ele não tem preferência por uma proposta A ou B, né? O GE e outros começaram a publicar que o Vasco estava dando mais importância para a negociação com o italiano.
o Adriano Radrazini, alguma coisa assim. E o torcedor do Vasco está declaradamente interessado que a venda aconteça com o Marinakis, que é alguém com mais dinheiro. O que eu posso contar para vocês é que hoje o italiano e o grego são aqueles com negociações mais quentes, não diria avançadas ou perto de serem concluídas. Ambas estão naquela fase de diligência, em que os investidores analisam os contratos, os valores, as auditorias, eles querem entender a real situação do clube antes de abraçarem essa questão. Então, portanto, galera, você conseguiu acompanhar nesse momento as atualizações envolvendo Vasco da Gama e Evangelos Marinakis. Agora, atualização sobre Canóbio, Atlético Paranaense quer 8,5 milhões de euros por Agustin Canóbio. Né, por apuração aí do na torcida vascaínos, é que 8,5 de euros é o valor que o Atlético Paranaense planeja para vender o Agustin Canóbio. Só que isso aí depende muito porque, cara, se for rebaixado o Paranaense, aí muda totalmente a história da negociação. Lembrando que 8,5 milhões de euros equivale a 54 milhões de reais. Você, com 54 milhões de reais, você negociaria, fecharia a compra de Canóbio para o Vasco na próxima temporada? Quero saber a sua opinião relacionado a tudo isso. Eu vou ficando por aqui, ó. É muito importante você se inscrever aqui no canal, deixar o like, acionar o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta, como eu falei com vocês no começo do vídeo, é alcançar 50 mil e eu conto muito com a sua ajuda. A gente está aqui no ritmo muito acelerado para alcançar essa meta o mais rápido possível. Vou ficando por aqui, valeu, tamo junto e é nóis! Fui!